hoje quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais um desafio. É um prazer imensurável estar apresentando o podcast Entre Elas e Negócios, aqui no Jornal Mais Expressão, que abriu as portas para nos receber para este desafio, o qual eu tenho o prazer e o orgulho de receber e me dedicar para entregar com todo o meu entusiasmo. E hoje, para dar início a esse podcast que com certeza já é um sucesso, recebemos a nossa querida Vanessa Grise, da Solari Móveis e Decorações, a qual ambientou esse espaço com muito carinho, que ficou assim extremamente incrível. E eu já quero dizer que estou apaixonada por esse ambiente e não sei não, viu, Vanessa, se esse espaço em breve não estará na minha casa. Com toda certeza, Fran, o espaço já é seu. Maravilhoso, né? E nesse espaço aqui vamos receber empresárias de alto valor. E hoje, claro, não poderia ser diferente. A primeira que estamos recebendo é a nossa clube confraria Vanessa Grise, como já falei, né? E eu já quero começar, Vanessa, te fazendo uma pergunta. Como que é pegar um ambiente físico, né, e ambientar com tanta determinação, um ambiente lindo, incrível, que nos orgulha e assim nos acolhe muito bem? Como é que você consegue ter esse olhar tão maravilhoso para tudo isso? Fran, eu gostaria de agradecer a você, a Karen, pela oportunidade, pelo convite também, me sinto muito honrada. É sempre um grande aprendizado e um grande desafio também. Cada projeto ele é único. Mesmo que seja o mesmo mobiliário, cada família tem o seu perfil, a sua particularidade. Então, a gente precisa respeitar muito. E o desafio maior também é a questão do espaço. Como aqui, a gente tinha um espaço pequeno e gostaria de trazer um pouquinho da Solari para a gente entender e passar isso também para o pessoal que está nos assistindo. Como um espaço pequeno, a gente consegue literalmente fazer milagres. Realmente, olha, é mais que um milagre, porque é maravilhoso, não é isso, Karen? Excelente, Vanessa. E uma das coisas que eu havia até falado com você, que às vezes é algo bonito, é um móvel bonito, mas não é confortável, né? E nós estamos vendo que esse aqui, além de bonito, é extremamente confortável com relação à nossa postura, ao tempo, ou seja, a gente pode ficar aqui o tempo que quiser, que a gente vai estar muito bem agradada com esses móveis. Perfeita. Obrigada, viu, Vanessa? Perfeita colocação, Karen, perfeito mesmo. A ideia nossa aqui era realmente trazer conforto dentro de um bate-papo bem verdadeiro. E falando em móveis, qual você acha que é uma tendência no mercado hoje com relação, uma tendência marcante com relação tanto aos móveis como com relação ao design? Ah, perfeito, Karen. Hoje, após a pandemia, né, hoje as construções, a arquitetura, ela mudou. Ela está um ambiente mais integrado. O seu espaço gourmet, ele se tornou o coração hoje do seu lar. Então, muitas vezes, você vai ter uma única mesa para poder atender a sua família em todas as ocasiões. E, muitas vezes, a sala de TV está ao lado, o seu hall de entrada também. Então, as formas orgânicas, elas vieram para ficar e estão se destacando muito. No mesmo ambiente, por exemplo, a gente pode ter um tapete retangular e um orgânico, uma mesa de jantar orgânica. Então, isso ela tira aquelas linhas retas de um espaço integrado e acaba te trazendo mais aconchego, mais harmonia. E um outro ponto que eu gostaria muito também de pontuar aqui, que é o paisagismo permanente, que ele veio com muita força para dentro dos lares. Como a gente está vendo aqui, então o verde ele te traz aconchego, é a cerejinha do bolo mesmo, e veio para ficar também. Então acho que essas duas dicas, né, que é formas orgânicas e o paisagismo. Olha que maravilha, não é isso, meninas? E assim, a Vanessa falou do espaço gourmet, né? Mas eu sei que você ambienta todo o imóvel, né? E eu te pergunto qual que é a emoção de você pegar um imóvel totalmente vazio e entregar completamente mobiliado para uma família
qual é a satisfação que você tem quando você olha, porque a gente sente no olhar, né? Quando o olho brilha, a gente sabe que fez o serviço completo. E eu tenho certeza que você faz isso. Perfeito, Fran. É gratificante. Quando uma família nos busca, ou também um empresário para o seu espaço de trabalho, a sua empresa, a gente tem um olhar com muito carinho e muito respeito. A nossa obrigação, a nossa função é orientar dentro da tendência, do móvel, o tamanho, o que ficaria mais ideal, mas a gente tem que respeitar a personalidade daquele espaço. Mas é muito gratificante porque a gente tem um acerto assim, de quase 100% e muitos dos nossos clientes se tornam amigos pela forma que a gente trata mesmo, o respeito que tem. Então, é gratificante você receber essa confiança e você entregar uma chave de um ambiente que ele vai ter por muitos anos, né? Ele não vai 2, 3 anos, ele vai trocar. Muitas vezes vai ficar 10 anos, 15 anos. Hoje os móveis têm muita qualidade, madeira maciça. Então, é gratificante poder ter essa confiança, essa oportunidade que os nossos clientes nos dão. E o legal, gente, de tudo isso, muita gente me pergunta... Fran, quem fez esse ambiente aqui externo do Caipirão? Quem fez o ambiente externo foi a Solari, né? Que eu tenho muito orgulho de dizer. Que empresa incrível. Obrigada por você fazer parte do nosso grupo, porque é de empresárias assim que nós precisamos e que nós queremos estarmos juntas, né, Karen? É muito gratificante toda a entrega que vocês fazem. E não é assim só a venda, o pós de vocês é maravilhoso. Quantos meses que vocês já fizeram a entrega, né, do nosso Jardim Caipirão? E até hoje, qualquer probleminha, que é raro, não temos, mas quando acontece qualquer coisinha, te liga, é de imediato. Então, é muito importante frisar que o pós é incrível. O pós da Solari realmente me orgulha muito, muito mesmo de ter fechado todo o meu espaço externo do Caipirão com vocês. Muito obrigada, viu, Vanessa? Fran, eu quem tenho que agradecer. Eu me sinto honrada pela oportunidade. O seu estudo da sua segunda casa, ou talvez a sua primeira casa, eu acredito que você passa mais tempo lá do que no seu lar, porque nós somos assim também, como empreendedoras, como empresárias, mas eu me sinto muito honrada. E a leitura do seu espaço foi feito com muito carinho para a gente poder entender. Você atende almoço, atende a janta também. Uma chuva que deu de verão. Eu quero atender o meu cliente no horário do almoço. Dependendo do material, ele vai estar molhado, você não vai conseguir trazer esse conforto. Então, a gente teve um estudo bem interessante ali, bem assertivo também, para que você pudesse atender o seu cliente com o maior conforto, independente de ter chuva de verão, não, porque a gente está falando de um jardim do Caipirão, né? E que ficou belíssimo. E o nosso pós-venda, o que a gente busca quando a gente vai para corporativo, comércios, Karen? A gente tenta buscar o colaborador desse empresário, que no caso são os funcionários do Caipirão. Então, porque é eles que vão estar na linha de frente, no dia a dia, lidando com o material. Então, é esse colaborador que a gente busca para dar toda a orientação. Não fechar um ombrelone, não carregar uma mesa. Se tiver alguma dificuldade, a gente está sempre por lá. Então, o sucesso do pós da Solari fica realmente nessa posição que a gente toma, né? E a gente valoriza muito esses colaboradores, porque eles são os nossos olhos e os nossos ouvidos. E eu sou muito grata, novamente, pela oportunidade que você nos deu. E mais uma vez, vocês são incríveis. Desde o prazo, né? Vocês são muito comprometidos. E mais uma vez, parabéns, porque é demais. Eles se comprometeram, entregaram. Pós, nem precisamos mais falar, porque é surreal. Obrigada. E falando, Vanessa, em satisfação do cliente, já teve um projeto que você achou impossível, que o cliente pediu e você achou impossível, mas aí você usou sua habilidade, sua expertise e se transformou em algo assim surreal, algo incrível? Sim, nós temos sim. Nós temos, nesse projeto, a gente tem uma parede verde, que é o paisagismo, né? Seria para um lavabo, numa casa bem bacana, e a gente trabalha muito bem já com o permanente, que é uma composição de silicone do paisagismo, né? E ela queria o preservado.
Eu sempre quis trabalhar com preservado, mas ainda estava em processo de estudo. Mesmo assim, eu aceitei o projeto. Meus colaboradores na loja até olharam para mim. Eu falei, mas a gente tem... no desconforto, assim mesmo, que você acaba crescendo. Então, eu aceitei esse desafio. Era uma parede de 4,5 metros por 3. E nós fizemos com muito êxito. Quando isso vai para o papel, já é muito bonito. Mas quando você vem instalando e materializando, você também vai ficando surpreso. É como se um filhinho tivesse nascendo ali de uma ideia, de um projeto. E quando a gente finalizou, eu e minha equipe, assim, encantado, né? Nós olhamos para trás e os clientes estavam sentados, porque a casa dele tinha um campo de visão. Eles estavam sentados e admirando e comentando como tá lindo, não sei o quê. Então, ali eu tive certeza que quando você trabalha com verdade, com respeito, o sucesso é garantido. Que maravilha isso. Isso prova toda a competência de vocês, né? E falando de pós-venda é uma coisa que realmente falta muito hoje em dia, né? Sim. E é um diferencial enorme no atendimento, que também a gente, fazendo o básico, parece que a gente está fazendo o especial hoje em dia, né, Fran? Exatamente, Karen. Eu até gostaria de pontuar um pouquinho o pós-venda, porque todas as áreas existe o pós-venda. Até para quem entrega serviço, tem o pós-venda. Pode ter algum problema no pós? Claro que pode, faz parte do processo, faz parte do crescimento. Muitas vezes você não pode enxergar aquilo como um erro. Até um conselho que eu dou para os meus colaboradores, a gente enxerga isso como um aprendizado, porque é ali que você está aprendendo. O que vai diferenciar uma empresa de outra é como você vai lidar com isso. Então, a gente, por ser empreendedoras, por ter os nossos comércios, nós não podemos ter medo de gente. E nós não podemos ter medo do nosso cliente. E a gente também está aprendendo junto. Então, não é uma dificuldade. O pós-venda, ele não é uma dificuldade. Ele é um crescimento que você precisa ir se adequando, como se fosse um regulamento. Sim, um regulamento da sua empresa, um regime da sua empresa. Tudo que você for acertando e que você não for dando um resultado tão legal, você vai descartando ou vai agregando alguma coisa. Mas o pós-venda, ele faz parte do processo de crescimento. Precisa ter. Perfeito. Com certeza, gente. Então, peguem a dica da Vanessa, porque realmente é o resultado, é o sucesso, é tudo isso que ela faz. Então, nós temos hoje muita dificuldade mesmo na pós-venda de muitos prestadores, né, de muitos comerciantes por aí. É frustrante, sabe? Chega uma determinada fase da vida com tantas falhas nesse pós, né, e até mesmo em cumprir prazo, tudo isso que acontece é tão decepcionante, chega a ser frustrante, que muitas vezes a gente pensa em desistir, pensa numa negociação, às vezes antes de negociar, já quer assim, não, ai gente, será? De novo? Será que eu vou passar pela mesma situação? Né? Tanto é que, até aproveitando o momento, quero dizer que estou em uma reforma há 2 anos no restaurante, né? E devido a alguns, eu vou dizer que até antiprofissionais, né? A gente tem que ser sincero naquilo que a gente sente. E eu quero dizer que é sobre isso, que devido a alguns antiprofissionais, a conclusão da minha obra está aí há quase 2 anos sem a conclusão, né? Não conclui. Então, peguem a dica aí da Vanessa e façam isso, gente. Se atente a prazo, ao pós. Seja você. Muitas vezes a pessoa reclama, porque os meus negócios estão fracos, tal, não está acontecendo nada. Mas aí eu te pergunto, o que você está fazendo para acontecer? Qual é a sua entrega? Reflitam e parem de fazer coisas que você não devem. E aproveitando, vamos falar um pouquinho, já falamos aí um pouco da jornada maravilhosa, né, dessa empresária de alto valor, alto sucesso. E agora nós queremos saber um pouquinho de você, né, com relação ao nosso Clube Confraria. Vanessa, nesses 2 anos que você é nossa parceira, eu gostaria que você contasse para as demais empresárias que estão nos assistindo o que significa, o que tem sido para você esses 2 anos, o que trouxe de rendimento, se você indica esse grupo de network maravilhoso ou não, com toda a sua sinceridade e o seu coração, fale para as meninas.
Mais uma vez honrada, né, por fazer parte desse grupo, e eu gostaria muito de pontuar que eu defendo muito a bandeira do Clube Confraria e dizer também que nós não somos um grupo de socialites, nós não somos a esposa do empresário, nós somos a empresária, nós somos as empreendedoras, e que muitas das garotas, das mulheres que estão no nosso grupo, é quem leva o sustento para casa, é quem traz a estrutura familiar. Então, eu gostaria muito de defender mesmo a bandeira do Confraria quanto a isso. O que eu aprendi, que eu trago de mais valioso, são várias coisas, mas para a gente ser um pouco mais curta, eu acho que é a gestão. Como ali a gente tem várias cadeiras e vários segmentos, cada segmento tem a sua forma de gerir, de ter a sua gestão. Mas eu aprendo muito com as meninas, porque desde uma gestão do ramo da alimentação, que eu tiro totalmente o chapéu, porque eu já tive também, minha mãe também já foi do ramo da alimentação, porque mesmo no seu dia de folga, você também está trabalhando. Você está pesquisando o melhor fornecedor, você está visitando uma feira, você está fazendo reunião com seus colaboradores, você está lavando o seu ambiente. Então, eu tiro muito o chapéu para quem é do ramo da alimentação também. Então, com as meninas, eu tenho aprendido muito sobre gestão. Muitas delas mudaram de carreira durante alguns anos e estão se posicionando, e estão segura e tem uma bagagem muito bonita. É muito difícil você gerir uma empresa, você gerir um casamento, você gerir os seus filhos e você gerir você também, que você vai ficando lá, né? A última da fila somos nós. Então, eu tiro o chapéu para a gestão das meninas do clube. Ah, que maravilhosa. E falando de negócios mesmo, já gerou negócios assim com resultados reais? Ah, sim. Já gerou sim, porque quando você deposita uma indicação, é uma referência. Ela tem muito mais força do que, às vezes, uma propaganda muito montada da internet, muito bem feitinha. Ela é mais genérico, né? Quando uma pessoa vai e te indica, isso tem uma determinada força, tem uma força especial, é uma credibilidade maior. Então, eu atendo tanto corporativo, que é uma força muito grande, desde casas, apartamentos, mas com certeza sim. E assim, eu acredito também que o objetivo do clube, para mim, Vanessa, ele não é só o retorno financeiro, é o retorno pessoal também. É muito mais prazeroso as nossas reuniões semanais do que eu ir para uma terapeuta, por exemplo. Então, ali são sessões de terapia. Não é só negócio, é terapêutico também. São sessões de terapias muito divertidas e muito verdadeiras. Sim. Porque, assim, eu vou falar para vocês, meninas, quando a gente junta 2 mulheres é difícil, 3 imagina 40. E isso tá indo como se fosse uma orquestra, cada um entendendo qual é a sua posição, uma agregando valor à outra. Então, assim, o grande crescimento também do Confraria para mim é como pessoa. Sim. E é muito gostoso, né, ver esse grupo hoje com 47 empresárias, né, levantando a coroa uma da outra. Então, assim, mulheres que levantam a coroa uma da outra tem meu respeito e a minha admiração. E o meu também, Fran e Karen, porque existe muita... Normal, a gente já cresce como menina com competições, né? Sim. E aqui no Confraria, no clube, a gente não tem isso. Elas são os nossos olhos e os nossos ouvidos, onde os nossos não alcançam. Sim. E falando de parceria, o que te faz, assim, dentro de uma conexão de negócios, o que te faz escolher uma parceria? Karen, como nós somos gestoras, empresárias, nós participamos muito, né? Você também está sempre, e a gente sempre se esbarra muito em grupos de networking, em reuniões de parcerias. E muitas vezes a gente está falando de 100 empresários nesse mesmo espaço. Então, qual é a dica? Até uma dica que eu daria. Seleciona de 5% a 10% da quantidade de empresários que vai estar nesse espaço. E você tem, então, uma conexão verdadeira. Não é o que você tem que entender dentro de um negócio, de network, dentro de um evento, não é quantidade, é qualidade. Você não vai conseguir se conectar com 100. Mas se você se conectar com 5 a 10, o resultado vem. E eu tenho certeza disso, porque eu sou o resultado disso, né? A Solari é o resultado disso. E nas próximas oportunidades, você vai tendo os mesmos empresários, às vezes, ou empresários novos. Mas a minha dica é essa. Seleciona de 5 a 10% de um evento de network, saiba ouvir e saiba dizer também que o resultado vai vir com certeza. E hoje eu acredito muito que hoje é você ser mais ouvinte, né? Você praticar isso é maravilhoso. Então tenha certeza, não é você chegar, só você quer falar, né? Você quer falar, porque e não dá oportunidade de ouvir
quem está com você. Então, ser ouvinte, isso é maravilhoso. Quem não sabe ouvir, não sabe crescer. Porque você não vai ter paciência para ouvir o seu cliente, Sim, o seu certeza. colaborador. Então, Então, a audição, assim, A gente até brinca, por isso que nós temos 2 ouvidos, né? Exatamente. Que é pra gente não esquecer, né? De ouvir com o coração, né? Ouvir realmente se importando, não só balançando a cabeça. Ouvir de verdade, Ouvir sem de pressa. verdade. Além do ouvir, é também outra coisa que, na minha visão, funciona muito, é o elogiar. O elogio, praticar o elogio é maravilhoso, né? E é um exercício, né? Sim, você faz sim. hoje com 2 pessoas, amanhã você está fazendo com 3, depois você está fazendo com 4. Isso te traz um crescimento interior fantástico. E a gente começa pela gente, né? Então, melhorando os nossos pensamentos positivos, melhorando com os nossos parceiros, com as nossas relações, né? Com os nossos relacionamentos e melhorando o grupo. E é uma coisa, né, Fran, que a gente preza muito dentro do clube. Inclusive, né, a Fran fala isso bastante. Gente, vamos pensar positivamente, não vamos aí permanecer num algo negativo. Existe, que nem a Fran fala, né? São esses problemas, faço de pedras, né, para os degraus do crescimento. Eu falo que, né? tipo, às vezes as pessoas pegam a primeira pedra, né? Isso é muito... A gente escuta muito falar sobre isso. A primeira pedra e coloca como o maior obstáculo da sua vida. E não é para ser assim. Na verdade, essa pedra você tem que construir os degraus, né? Para você chegar no topo. Então, eu não gosto quando está dentro do grupo aquela negatividade, falando sobre coisas que não condiz, né? Você tem que jogar para o lado, deixa isso para lá, vamos pensar positivamente. Né? E muitas das vezes... É sobre ser positivo também. Exatamente. A gente tropeça nas pedrinhas, não é na montanha. Não, exatamente. Então, a gente tem que se pontuar também. Com certeza. Exatamente. E como estávamos falando, né, também do elogio, o praticar, ser ouvinte, também a questão, muitas vezes tem empresários que eu já presenciei chegar no seu comércio e olhar para o colaborador, ou melhor, nem olhar, né? Como se ele fosse ninguém. Gente, o teu colaborador é o espelho da tua casa, né? É você, ele te representa ali. Então, você chegar e te cumprimentar um colaborador com um aperto de mão, isso pode mudar a vida de uma pessoa. Então, não é porque somos empresárias alto valor que a gente tem que olhar para quem está lado a lado, caminhando todos os dias conosco e fazer como se a pessoa fosse insignificante. Não. Quando muitas pessoas, muitos empresários começarem a ter esse olhar e praticar, né? Eu digo que esses 3 pilares, esses 3 passos, a ouvir, elogiar e cumprimentar. Isso muda, com certeza muda e faz toda a diferença na vida de quem caminha lado a lado. Com toda certeza. Não somos nada sozinhos, né? Sim. É como se fosse um time de futebol. Você precisa do zagueiro, do meio-campo, para fazer gol, senão o gol não acontece. Sim, com certeza. E o ambiente, né? O ambiente da empresa, que é o nosso primeiro ou segundo lar, que nem você falou, a gente faz um ambiente bem melhor, mais equilibrado, alegre. Mais leve. E os negócios fluem. Então, né, uma coisa decorre a outra, né? Do sucesso, o CPF tem que ter comportamento, né? Tem que ter respeito. É exatamente isso, né? E aproveitando esse momento maravilhoso, né, que estamos aí falando dos empresários, quero te perguntar, voltando um pouquinho lá da Solari, se você tivesse que dar um único conselho para quem quer ambientar, né, os seus negócios, fazer assim, uma estruturação diferente, trazer uma nova cara para o ambiente, qual é o conselho que você daria? Eu diria que atualização. A atualização é a chave do seu negócio, do seu sucesso. Feiras, livros. Por exemplo, a gente que é do mobiliário, o tecido, o tecido, madeira, textura, ele se atualiza a cada 6 meses. Então, a gente precisa frequentar algumas feiras,
viajar para alguns local para que a gente possa estar atualizado. E muitas das vezes também você consegue ter essa atualização com o seu parceiro do mesmo ramo. A gente precisa tirar que o mesmo parceiro do nosso ramo é nosso concorrente, ele não é. Sim. Muitas vezes você vai se atualizar num bate-papo com ele. Ele vai trazer muita atualização e muita evolução para dentro da sua empresa. Então, não olhe o seu parceiro do mesmo segmento como seu concorrente. Então, a chave do sucesso é atualização. Gente, essa mulher é demais, né? Ela é incrível. Eu concordo com você. Eu acho que não temos que ter olhares para as pessoas, né, da nossa área como concorrência, porque não é. Essas pessoas só vêm a somar. Imagina, em uma roda de negócios, né, a gente conversa, quantos insights maravilhosos que são colocados em uma roda de conversa gostosa que nos abre a mente. Né? E nos surpreende. Muitas vezes quem cria a barreira é nós. Sim. Com um colaborador do mesmo segmento, da mesma área, né, cara? São coisas principalmente você na sua área, que ela é muito grande. Muito ampla. Senão, se limitar é você encontrar o fracasso. Então, assim, não se limite. Muitas vezes você observa, olha de fora e você fala, nossa, são concorrentes. Quando você senta, vocês são parceiros. Você tem muito a aprender e você está se podando com esse pensamento. E você pode dividir até o mesmo cliente, porque o que ele faz não é exatamente o que porque os negócios são amplos, são extensos, né? Então, realmente, é a nossa mentalidade que tem que mudar, né? Já está mudando, né? As mulheres aí na frente das empresas, elas são determinadas, elas são focadas também, destemidas. Então, a gente está tirando um pouco essa situação da concorrência. As mulheres do clube, pelo menos, são destemidas, são maravilhosas. E olhando para um futuro próximo, qual é o projeto que você, Vanessa, está arquitetando, ambientando para a sua empresa? Com toda certeza, mais uma loja nova. Assim, eu não tenho ideia, assim, eu não tenho intenção de ter franquias. Nunca foi uma ideia da Solari. A Solari, ela tem uma roupagem própria, ela tem um olhar dela mesmo. Então a gente nunca pensou em ter franquias, a gente sempre pensou em ter uma loja referência, mas referência para o meu cliente, que ele se sinta à vontade e confortável. Hoje nós estamos numa loja na Vargas de 550 metros quadrados. Eu saí de uma loja de 110 no shopping e eu tô achando já o espaço pequeno. Ai, que porque a gente tem mulheres que compram sapato, bolsa, a Vanessa compra móveis e decoração. Então, sempre o espaço, eu vou querer mais espaço. Então, assim, o objetivo próximo, eu estou há 2 anos nessa nova loja, que era o nosso sonho, a gente está muito realizado, mas não podemos nos estacionar. Não. Então, buscando um futuro maior, tamanho que a Solari merece, que os nossos clientes merecem mesmo, a gente quer uma loja maior, com uma piscina, para eu poder levar o produto de piscina lá, para o meu cliente ter a mesma sensação que ele vai ter na casa dele. Cada ambiente tem uma iluminação diferenciada, um aroma diferente. Então, o futuro nosso é uma loja maior, mas uma única, porque a gente sempre vai estar à frente. Eu tenho alguns colaboradores que diz que grande empresário é aquele que delega. Eu ainda não vejo isso. Eu preciso desse combustível da minha empresa, eu preciso ter esse contato com os nossos clientes, porque é ali que está a verdade. É o ditado, né? É ali que está a verdade. O engorda com os olhos do dono, né? Isso. Perfeito, exatamente. Então, a gente sempre pensou em uma loja única e sempre melhorando. E foi o caso. A Solari, se eu puder até ser rápida, dizer um pouquinho da história da Solari, a Solari começou como uma loja itinerante no shopping. Então, a gente passamos em mais de 27 cidades dentro de 3 anos e sempre com o comprometimento de voltar no ano seguinte. Então, a gente foi construindo o nosso caminho muito difícil, porque você era um forasteiro numa cidade que teria que convencer as pessoas de que você não ia dar um golpe sobre o seu trabalho. E a gente ficava 40 dias somente, passamos por Jundiaí, conhecemos Indaiatuba alguns anos atrás, mas São Carlos, várias cidades. Então, a Solari, ela foi construindo degrau a degrau e muito sólida, muito firme. De lá, nós passamos por uma loja física e hoje estamos na Vargas. Então, assim, o caminho da Solari é muito verdadeiro e a gente sempre esteve junto, eu e meu esposo. A gente sempre teve, desde a montagem do showroom, da compra dos produtos, da entrega do cliente. Ontem eu estava 2 clientes, eu fiz entrega porque eu gosto disso. É a troca humana. A internet, ela está roubando um pouco bem isso quando da você gente. foi montar os vasos lá no Caipirão, lembra? Sim. Ela mesma, ela e o William foram e colocaram a mão na massa
massa, deixaram tudo lindo. Enquanto eles olhavam assim os detalhes e puxavam para um lado. Gente, de verdade, eu sou eu tenho muito orgulho e sou muito grata, sabe? Nós que somos por vocês, vocês terem que são entrado na nossa maravilhosas. vida. A Karen também, eu tenho uma passagem particular com ela nas férias dela, liguei pra ela, doutora Karen, me ajuda aqui. Na hora ela me atendeu. Eu estava do lado, viu, nessas Estava, férias. Eu estava lado a lado, né, Karen? Então é muito gostoso você ter mulheres fortes ao seu lado, que quando você precisa, você se sente confortável e tem a liberdade de poder ligar. Então, isso foi muito interessante. Foi um prazer. Eu precisava pontuar essa passagem. Imagina. E falando desse nosso grupo, dessa mulherada linda que a gente ama, você indicaria o clube para alguém? Com toda certeza, sem sombra de dúvida. Indicaria, indico e levo junto. Com toda certeza. Volto a dizer, não somos socialites. Não tomamos o chá das 5. Não. A gente discute sobre os nossos negócios e tem trazido muito resultado. Vanessa, muito pelo contrário, né? Muito. 5 da manhã, muitas vezes nós estamos no grupo, né? Resolvendo no WhatsApp ali um monte de Perfeitamente. Isso as detalhes do pessoas dia a dia. não veem, né? 5 da manhã já estamos organizando as coisas do grupo, as coisas do nosso trabalho, né? Eu entrei para ficar, tá? Opa! Mesmo que vocês não me queirem mais, eu não aceito. Não Eu tem entrei como sem não querer mais, né? Defendo a bandeira, quero uma placa do Clube Confraria na que porta linda. da minha empresa, Que com orgulho, todo orgulho Vanessa. mesmo, assim. Realmente eu escolhi e optei por vestir a camisa de vocês, porque eu Camisa vejo muito nossa, força. Camisa nossa, né, Fran? Mas vocês são as idealizadoras do projeto, né? Karen é atarefada, Fran nem se fala. E colocar um projeto desse que demanda tempo também. Já são mulheres estruturadas, bem financeiramente, e está depositando um pouco da carga de vocês de conhecimento, de experiência para nós. Então a gente precisa honrar isso e isso precisa ser reconhecido. E isso vai ser reconhecido sempre. Em todas as portas que eu tiver, com certeza eu vou ter vender a gente. Então, muito, muito obrigada pelo seu reconhecimento. E eu gostaria que você definisse o nosso Clube Confraria em uma única palavra. Nossa, que difícil, né? Depois de tudo isso que eu falei, uma única palavra. Agora é uma única. Mas é gratidão. Com toda certeza, gratidão. Né, gente? Você é incrível. Parabéns. Parabéns. Não tem como. Maravilhosa. Gratidão nós, né? Por Por ter pessoas. E assim, como a gente sempre fala, é uma troca. É uma troca de mão dupla, né? É uma inspiração de mão dupla. Porque a vida é parecida para todos. É como você lida que faz a diferença. E esse apoio que nós nos damos não é um apoio de socialite, não existe isso, né? Sim. É um apoio de pessoas que já passaram por coisas com fé em Deus, né? Sim. Primeiro Deus em primeiro lugar, depois o trabalho, a família, o trabalho. Então, além de nós sermos mulheres, nós temos essa identidade que a gente tem isso na frente, acima, e eu acho que é o que movimenta aí o amor que a gente tem em tudo por nós, esse apoio. Olha que maravilha! E nós vamos fechar esse nosso primeiro encontro, nosso podcast entre elas e negócios, né? E você que está aí assistindo, que querem saber mais, né, desse pod, do nosso grupo, por favor, nos procurem, que será um prazer receber empresárias que, assim como a Vanessa, como eu, Fran, e como a minha parceira Karen, né, estamos conectadas e dispostas a crescer e a vencer. Você que quer fazer parte desse mundo, nos pergunte como, porque teremos o prazer em te ajudar. Muito obrigada.